noite. Os dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, são claros. Até o final deste ano, haverá 68 mil novos casos de câncer de próstata. É como se a cada hora 7 homens brasileiros descobrissem que estão com a doença. O Novembro Azul é um movimento internacional criado para conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce. As medidas de prevenção são simples: um exame de sangue para dosar o PSA, enzima produzida pela próstata, e o toque retal. Os dois são imprescindíveis para identificar este tipo de câncer. O Opinião Pernambuco de hoje vai falar sobre Novembro Azul. Para isso, convidamos Heriberto Marques Júnior, oncologista, Guilherme Maia, urologista, e Androcles Lima, paciente em tratamento. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp. Anote aí, 81988307098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Boa noite, sejam muito bem-vindos à Opinião Pernambuco de hoje. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite. E antes de conversar sobre o assunto, vamos ver agora o vídeo Novembro Azul, produzido para a campanha da Unimax Consultoria. Vamos lá. Novembro Azul é o mês mundial de combate ao câncer de próstata. O câncer de próstata, tipo mais comum entre os homens, é a causa de morte de 28,6% da população masculina que desenvolve neoplasias malignas. No Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais recentes do Instituto Nacional do Câncer. Histórico familiar da doença, como pai, irmão e tio, além da obesidade, são fatores que aumentam o risco de desenvolvimento do câncer. Outro dado importante é que homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. Por isso, atenção! Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e, quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são dor óssea, dores ao urinar, vontade de urinar com frequência, presença de sangue na urina e ou no sêmen. A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores de risco ou 50 sem estes fatores devem ir ao urologista para conversar sobre o exame de toque retal, que permite a nós médicos avaliar alterações da glândula, como endurecimento e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. O cuidado com a sua saúde deve estar presente o ano inteiro. Por isso, homens, façam seus exames de prevenção. Não deixe sua saúde para depois. Homens, se cuidem. Vou começar então a conversa pelo urologista, depois desse resumo aí, que eu acho que foi bem didático, né? Um excelente vídeo, mostrou alguns dados que são bem reais. Então, doutor Guilherme, eu falei no início que não adianta o PSA sem o toque retal. Vamos explicar melhor isso, por quê? Existe uma porcentagem não desprezível de paciente que com PSA normal e o toque retal alterado, ele pode ter um câncer de próstata. Então, uma porcentagem em torno de 10% de pacientes, ou um pouco menos, que tem esse tipo de evolução. Então, o toque retal é importante para a gente dar o diagnóstico em pacientes que vêm com PSA normal. Mas hoje a gente pode lançar mão de outras armas também. Desde 2015 é feita uma ressonância de forma diferente, que tem uma avaliação mais minuciosa, e a gente pode até retardar o toque retal da primeira consulta, solicitando uma ressonância pélvica com contraste e que pode dar uma avaliação mais específica para a gente ver se tem alguma suspeita de câncer ou não. Doutor Heriberto, boa noite. Boa noite. Um dado que foi falado aí também no início, que é bem curioso, que os negros estão mais suscetíveis à doença, né? Ao câncer de próstata. Sim. Por quê? A população negra, ela tem uma testosterona mais alta, mais elevada, então eles são mais viris. E devido a essa coisa boa por um lado, por um outro lado, ele tem a tendência de ter câncer de próstata em uma idade mais precoce e de um tipo mais agressivo. Então, daí a importância de começar nessa população a investigação um pouquinho antes, 5 anos antes, aos 45 anos.
Porque o indicado normal é 50, mas para os negros seria 45. Para a população normal, sem nenhum fator de risco, 50 anos. Aí faz o toque retal e o PSA. É importante, como o Guilherme falou, se a gente dispusesse para toda a população a ressonância multiparamétrica, né, a gente evitaria o toque retal. Mas aí eu sugiro que vamos deixar de preconceito, né, já que a gente não dispõe para todo mundo, para toda a população, que todos vão fazer o PSA e o toque retal a partir dos 50 anos. E o PSA é um exame de sangue simples, não é? É igual como a gente mede glicose, triglicerídeos, é aquele exame de sangue também... Super simples, só tem algumas recomendações do laboratório, geralmente 72 horas sem atividade física, sem andar de moto, sem andar a cavalo. E fora isso é super simples. E qualquer médico pode pedir, não precisa somente ir ao urologista ou ir ao oncologista, qualquer clínico pode pedir o PSA. E se tiver alterado, ou não chegando na idade, né, como o Guilherme bem falou, ou não chegando na idade certa, procurar o urologista, que é, sim, aos 45 anos a população negra e aos 50 anos a população normal. Ok. Andrócles, boa noite. Boa noite. Bem-vindo. Muito obrigado pela atenção. Então, a gente está aqui com uma pessoa que passou por tudo isso, né? Por um homem que descobriu. Queria que você falasse como é que foi a descoberta. Você fazia o exame de PSA todos os anos, frequentava o urologista. Como é que era esse seu cuidado com a saúde? Nós temos conhecimento da classe médica, eu trabalhei na indústria farmacêutica, e, posteriormente, eu me formei em terapeuta e acupunturista. E é mais uma responsabilidade que a gente tem de ter responsabilidade consigo próprio. Eu sempre fiz exame periodicamente, a cada 6 meses ou durante 12 meses. E um desses exames, repetidamente, o meu PSA aumentou muito, assustadoramente, em torno de 6 meses. Nesses 6 meses, meu PSA deu 5,2, é muito alto. E eu tive que fazer uma cirurgia praticamente rápida, né? E radical. Sim, e aí a cirurgia foi de retirada da próstata. Da próstata, foi retirada. Agora, antes da cirurgia, provavelmente você teve que passar pelo exame, né? Fiz todos os exames sem problema, porque o homem, ele tem essa resistência, né? Esse preconceito. Eu acho que nenhum homem deve ter esse preconceito, porque quando ele passa numa situação dessa, ele vai se arrepender e vai ver que era necessário fazer esse toque. Porque eu não acho que o machismo leve a lugar nenhum. O homem não vai se deixar de ser homem porque fez um toque retal. Isso não existe, né? É até uma questão de consciência, de esclarecimento e conhecimento que o homem precisa ter para obter essa força maior que ele precisa para fazer esse tipo de exame. Entendeu? É melhor ele pensar na família, nos filhos, nas coisas boas da vida, para ele sentir-se mais à vontade e fazer isso sem nenhum tipo de problema, porque isso é um ato médico, né? E que precisa de um diagnóstico mais preciso. E ele precisa se recompor de todas as suas forças para se manter com saúde. Eu acho que todo homem deveria fazer isso, esse exame, sem nenhum tipo de problema. O que é interessante porque, assim, com a mulher, quando ocorre a menarca, né, que é a primeira menstruação, os pais já levam para o ginecologista e, de repente, né, com 10, 11 anos, a menina já está lá sendo examinada. Agora, para os homens, não tem essa cultura, né? Essa comparação é uma comparação bem interessante que eu costumo fazer no consultório, né? Para a gente tentar deixar o preconceito um pouco de lado. A mulher vai ao ginecologista desde nova, quando ela precisa fazer os exames citológicos, é um exame um pouco demorado, dura 5, 10 minutos, se coloca um espéculo que abre numa largura grande e se faz o exame e não existe nenhum preconceito. No homem, que é um exame rápido, de no máximo 10 segundos, que a gente faz com o dedo para a gente sentir algum nódulo e se tem alguma alteração, existe esse preconceito. Eu sempre faço essa comparação exatamente como você falou. A mulher não tem preconceito, mas eu acho que vem muito da informação de ir atrás, de saber realmente as consequências de não realizar o exame. E aí, quanto mais se falar, mais se divulgar, eu acho que hoje tem melhorado bastante. Dura 10 segundos. Dura em média 10 segundos ou às vezes até menos. E precisa de alguma preparação para esse exame? Não precisa nenhuma preparação, uma preparação mais psicológica. Hoje eu recebo muito paciente que chega no consultório e às vezes eu digo que ele não é um caso para se fazer o toque ali naquele momento e muitos deles já dizem, mas doutor, passei 5 anos da minha vida me preparando para receber um toque e o senhor agora diz que não precisa. Eu digo, não precisa no momento, mas se o senhor quiser, a gente já adianta o seu exame de agora.
Mas não existe nenhum preparo especial, não. É só um médico experiente e que vai saber se ali tem um nódulo ou não. Isso ajuda, inclusive, numa programação e numa definição da cirurgia ou não, da definição terapêutica desse paciente. E cada vez mais essa definição que o doutor Guilherme falou tende a ser mais personalizada, né, doutor Heriberto? Cada vez mais a gente entra em contato, né? Em contato com o Guilherme, com outros urologistas, e a gente conversa sobre os casos para saber o tratamento multimodal. Então, hoje em dia existem técnicas cirúrgicas mais modernas, no qual a gente vai saber se o paciente tem capacidade de ter acesso a essas técnicas cirúrgicas. Guilherme é um que trabalha com a dela, que é a cirurgia robótica, que é o grande boom hoje em dia, mas não adianta oferecer a cirurgia robótica por qualquer profissional, tem que ser um profissional bem treinado, porque se não souber mexer no robô, o robô não faz a cirurgia só. Então não resolve. Então tem a cirurgia laparoscópica e tem a cirurgia aberta, que é a mais antiga, sabe? Cada com resultados parecidos, mas em mãos treinadas, o resultado vai mudando e vai ficando melhor. Então a gente precisa sempre estar em contato, conversando, discutindo para ver qual vai ser o melhor tratamento para cada paciente. Porque tem pacientes que, por exemplo, devido à idade, devido ao tamanho do tumor, devido o PSA elevado, ele não vai se encaixar imediatamente para fazer a cirurgia. Então tem outras opções terapêuticas também que a gente vai conversando. Como é que foi no seu caso, Androcles? Pode falar um pouco de como é que foi essa vivência qual foi o tipo de cirurgia, como é que foi o pós-cirúrgico? Eu vou falar inicialmente uma parte, porque eu fui médico dele desde o começo. Então, essa parte começou a acontecer, essa conjuntura, essa junta médica que a gente tem, começou a acontecer desde o começo. Então, conversei com o urologista dele, quem me encaminhou, eu o recebi. A gente começou o tratamento um pouquinho antes. E aí depois eu fui operado com facilidade, ocorreu tudo bem. Depois teve uma recidiva bioquímica pequena, precisou irradiar e agora está... Vamos só traduzir recidiva bioquímica, voltou, né? O aumento do PSA, voltou, certo. Mas o exame mais moderno também que ele teve acesso, que foi o PET-PSMA, para ver se tem algum ponto no corpo de doença, não verificou nada e a gente fez a radioterapia local e está aí jogando bola. Mas é uma recuperação, é muito incômodo depois, ou... Fala um pouco de como é que eu não tive incômodo nenhum. Na verdade, até após o ato cirúrgico da próstata, minha recuperação foi muito rápida. Não sei se eu sou um pouco diferente, ou se eu penso muito bem forte, né? Com as coisas boas da vida, com Deus, né? Então, eu não tenho nenhuma dificuldade. E hoje eu já voltei até a praticar meu esporte, que é o remo, porque a ginástica ajuda muito, né? As pessoas, até psiquicamente, não é o meu caso, mas eu necessito porque eu preciso exercitar o meu corpo. Quanto mais eu exercito o meu corpo, mais me sinto melhor mentalmente. Então, a dificuldade praticamente não existe, nunca existiu. O homem coloca a dificuldade através do seu pensamento, do seu raciocínio, seja qualquer nível de pessoas, né? Então, tudo está na cabeça, tudo depende da cabeça de cada ser humano, como ele vai enfrentar essas situações, como ele vai enfrentar até a própria morte. Por isso que eu digo, é melhor você fazer um exame desse do que você enfrentar precocemente uma morte, né? E deixar os entes queridos sofrendo porque teve preconceito. Cadê o amor? Como é que surgiu o amor? Você descobriu depois dos 60 anos, não é isso? Descobri depois de 60. Então, tá dentro, é interessante, porque assim, ele não é negro, tinha algum caso, pai, parente de primeiro grau? Geneticamente não. Não. Os fatores de risco são vários, que a gente falou, para deixar isso bem fixado. A gente falou que tem que fazer a partir dos 50 anos, mas são tantos fatores de risco que a gente costuma iniciar essa triagem mais precoce, com 45 e às vezes até com 40 anos de idade a gente pode solicitar um PSA, se estiver normal a gente solicita outro só com 45 anos. Mas vamos lá, os fatores de risco são genética, se você tem um parente de primeiro grau com câncer na família e com câncer antes dos 60 anos, antes dos 55, 60 anos. Porque se você tem um parente que teve câncer acima dessa idade, isso é natural. Então, a genética é a obesidade é um fator de risco também, aumenta 2 vezes o risco. O fumo, o tabagismo também aumenta 2 vezes o risco de você além ter. De mais, desculpa interromper, gera complicações a mais para o tratamento. Além de ser um fator de risco para o câncer, na hora que você vai pensar no tipo de tratamento, tanto para a radioterapia, tanto para a cirurgia, tudo isso é mais difícil. E tem outros também, que é a falta de exercício físico, pacientes que se alimentam com muito alimento de origem animal.
carne vermelha. Então, esses também são fatores de risco que causam o câncer de próstata, e negros também, afrodescendentes. E como eu costumo dizer, no Brasil a gente é muito misturado, a raça é muito misturada, então eu considero que quase todos nós temos fatores de risco. Verdade, verdade. Agora, a gente tem 1 minuto ainda, cerca de 1 minuto, eu acho. Eu queria só comentar, é uma pesquisa da Datafolha que foi feita nesse ano com mais de 1.000 homens de 7 capitais. Tem um dado aqui que eu achei muito interessante. Além de 21% achar que o exame não é coisa de homem, 21% acha que não é coisa de homem, 32% não sabem os sintomas do câncer de próstata. Então, vamos deixar para o próximo bloco? Vamos deixar para o próximo bloco. Vamos. Vamos para o curto intervalo, hoje falando sobre o Novembro Azul. Voltamos já. Opinião Pernambuco de hoje discute Novembro Azul. Para participar desta conversa, convidamos Heriberto Marques Júnior, oncologista, Guilherme Maia, urologista, e Androcles Lima, paciente em tratamento. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número do WhatsApp. Anote aí, 819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. E nesse segundo bloco a gente vai falar dos sintomas, como eu prometi no bloco passado, mas a gente antes vai chamar a matéria da TV Brasil sobre o Novembro Azul. Um inimigo silencioso. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, 30% dos pacientes do SUS só descobrem o câncer de próstata em estado avançado, quando as chances de cura são menores. A próstata é uma glândula que só o homem possui. Ela tem o formato de uma maçã, mas é bem menor. Fica logo abaixo da bexiga, em frente ao reto. A próstata envolve a porção inicial da uretra, canal pelo qual a urina é eliminada, e produz parte do sêmen. O câncer de próstata ocorre principalmente após os 60 anos de idade. Se o diagnóstico for precoce, 90% dos casos têm cura. A recomendação é que os homens comecem a fazer os exames preventivos a partir dos 45 anos. Quem tem casos de câncer de próstata na família tem que começar mais cedo, a partir dos 40 anos. São 2 os exames principais. A dosagem do PSA, uma substância presente no sangue e que indica que algo não vai bem. O outro é o toque retal, importante para o médico checar o tamanho e a textura da próstata. Um exame não substitui o outro. Embora essencial, o toque ainda encontra muita resistência. Infelizmente, ou faz ou se dá de mal. Nós temos que encarar, né? Faz parte. É melhor ser antes, ser prevenido, que tem a tempo de curar, né? Então é necessário isso. Perca a vergonha. Para esse urologista, o homem precisa aprender a se cuidar mais. E a saúde pública precisa facilitar o acesso dele ao atendimento especializado. Em serviços públicos, criar o ambulatório da saúde do homem, né? Saúde do homem como meta, como objetivo, onde ele tem um espaço próprio, onde ele tem horários alternativos à noite ou finais de semana, onde ele tenha a privacidade necessária para ele se submeter a esse tipo de avaliação. Então, doutor Guilherme, quais são os sintomas do câncer de próstata? Então, o vídeo já resumiu muito bem. A doença é uma doença perigosa, porque não dá sintomas nenhum. Por isso que a gente tem que começar a fazer exame sem nenhum sintoma. Com 60, 65 anos é a maior faixa de encontrar alguma coisa, alguma alteração. Mas não dá nenhum sintoma. Quando tem algum sintoma, se for câncer, já denota uma doença avançada. Ou um crescimento da próstata. Às vezes o paciente começa a sentir alguma coisa, se afasta do urologista porque acha que está com câncer e na verdade ele está com uma doença muito mais simples de resolver, que é uma doença do crescimento da próstata. Então, na maioria das vezes, mais de 80% dos pacientes eles não têm sintomas para o câncer de próstata.
Agora, se um paciente que antes dessa idade, que não tem nenhum fator de risco, se ele começar a sentir, por exemplo, relatar jato fraco da urina, incontinência urinária, dificuldade para urinar, isso pode ter alguma associação? É por isso que, assim, toda vez que a gente está no Novembro Azul, costumam falar também de outra doença, que é a hiperplasia prostática, que é o crescimento da próstata. Porque as duas andam juntas, se confundem muito. Mas normalmente esses sintomas que você mencionou agora, esses sintomas são sintomas de crescimento da próstata, não é sintomas de câncer de próstata, principalmente no paciente mais jovem. Pacientes que vêm fazendo o PSA anual, o toque retal anual, a gente consegue descobrir isso desde o início e que realmente, como disse na reportagem, mais de 90% de cura. Então o paciente não deve se afastar do urologista ou do oncologista porque está sentindo alguma coisa. Pelo contrário, se estiver sentindo alguma coisa na idade jovem, deve ser uma doença simples. E se for na idade mais avançada, pode ter um câncer aí também já se disseminando. E não pode perder esse time de a gente poder curar esse paciente. São poucos cânceres hoje, o doutor Heriberto sabe, que a gente consegue curar em mais de 90% com uma terapia única, que seria ou uma radioterapia ou uma cirurgia. Então, não pode perder essa chance simplesmente pelo preconceito, que existe muito e bem presente no Nordeste, né? Agora, Androcles, você retirou a próstata, não é isso? Isso. Teve que fazer radioterapia e faz também ainda terapia hormonal? Não faço mais nada. Não. Já faz quanto tempo que você está sem terapia hormonal? Já faz um bom tempo, né, Heriberto? Faz. Eu sou médico de Androcles, né? Sim, então, sim. pelo menos um ano. Um ano faz Um isso. ano aproximadamente. Depois que chega nessa fase, então é só ficar acompanhando? Ele está só em acompanhamento, Só em acompanhamento, fazendo né? segmento. Repetiu o PSA essa semana, Repetiu não foi? essa Foi semana, semana tudo passada. normal, tudo Tem tranquilo. um PSA não detectado. Então ele é a prova viva de que se cuidando... Se cuidando, né? ele se cuidou precocemente. Teve a recidiva bioquímica, porque como ele falou anteriormente, né, o PSA dele tinha subindo um pouco rápido nesse período de 6 meses. Teve a recidiva bioquímica, tratamos com radioterapia e o bloqueio hormonal. Só precisou fazer 2 aplicações e está aí contando história. E do câncer de próstata, muito pouco provável que venha a ter qualquer complicação. Agora... É bom só a gente ressaltar, porque Androcles está aqui, que quando a gente dá o diagnóstico precoce, 90% das vezes a gente com a terapia única a gente cura. Não foi o caso de Androcles, ele precisou de mais de uma terapia para chegar à cura. Quando você adiciona 2 terapias, uma cirurgia e uma radioterapia, com ou sem bloqueio, isso pode chegar a 98% de cura. Então é o caso dele. Então a gente tem um câncer que tem 98% de cura com mais de um tipo de tratamento. Então é bom a gente sempre ressaltar, porque não é o normal de a gente fazer uma cirurgia ou de fazer uma radioterapia, que são os 2 tratamentos curativos, e a gente precisar depois complementar. Isso não é o normal para quem vem fazendo o PSA todo ano, para quem diagnostica, e é lógico que tem uma porcentagem pequena que mesmo você fazendo aquele PSA todo ano, é o caso de Androcles, ele pode cair numa faixa de tipo de câncer um pouco mais agressivo, com um pouco mais de chance de aquilo voltar. Então quer dizer que mesmo ele tendo precisado de 3 ações, que foi a cirurgia, a terapia hormonal, mesmo assim ele se curou, é isso que o senhor quer dizer, né? Ele já é um caso atípico. Isso. E Ele mesmo assim, exatamente. Ele já acaba que não é atípico, porque a gente vê isso todo dia, né? Sim, sim. Então isso é bom frisar. Sim. Assim, não é incomum ter pacientes que fizeram cirurgia, que tiveram recidiva bioquímica, que fizeram só radioterapia, ou que fizeram, em alguns casos, hormonoterapia. A gente consegue levar a doença, ou levar esse paciente sem ele ter complicação decorrente do câncer de próstata, que vai levar ele a ter um óbito decorrente do câncer de próstata ou qualquer outra complicação. O que é mais comum é a gente saber, ter o feeling e ter o conhecimento médico para conseguir identificar o câncer de próstata que talvez tenha uma agressividade maior e aquele câncer de próstata poder te causar complicação, como por exemplo uma metástase ou que vai causar dor óssea, e aí sim vai poder te causar óbito do câncer de próstata. Então é importante a gente fazer essa diferenciação. Tem uma pergunta. Mas é muito comum, cada vez mais, a gente ter pacientes que fazem terapia única, com a melhora principalmente da cirurgia robótica hoje em dia, ou terapias múltiplas e que estão aí tranquilos, sem ter doença. Então não é algo incomum, não. Graças a Deus. Certo. Napoleão de Assunção, Ouro Preto, Olinda. Tenho 43 anos. Só existe a comprovação com toque retal?
Eu não entendi direito a pergunta, mas a comprovação... Bom, ele deve estar suspeitando, o que ele quer dizer talvez seja só dar o diagnóstico pelo toque Sim. retal. Na verdade, o toque retal não dá diagnóstico, ele dá uma suspeita. Então, quando você tem um nódulo no toque retal, você encaminha para fazer uma biópsia. A biópsia é o diagnóstico final. A gente precisa ter ou uma alteração do PSA, ou uma alteração do toque retal, ou, mais recentemente, uma alteração da ressonância magnética. Com alguma alteração desses 3 exames, a gente decide se vai fazer uma biópsia ou não. E a positividade da biópsia ela é em torno de 40% a 50%, pode até ser um pouquinho maior. Então, em muitos casos, a gente tem todas as suspeitas e o paciente tem uma inflamação da próstata, tem um infarto prostático, tem uma tuberculose na próstata, que termina confundindo qualquer um desses exames. Mas o toque retal, ele não dá o diagnóstico, ele dá a suspeita. Mas é importantíssimo. É importante ser feito, porque tem aquela porcentagem pequena de paciente que pode ter um PSA normal, uma ressonância normal e um toque alterado. E quando a gente manda para a biópsia vem positiva. Agora, Andrócles, na sua opinião, por que o homem, a gente pode falar assim, tem tanto preconceito ainda? Porque se você foi obrigado a ouvir piadinhas, mesmo sendo uma situação tão séria, né? E a gente sabe que é uma coisa seríssima, mas ainda tem muita gente aí fazendo piadinha, enfim. Você teve que passar por isso. E por que os homens se cuidam menos? Na verdade, eu não passei por nenhuma situação semelhante. Meu ponto de vista o homem precisa amar mais. Ele precisa se amar mais. Na medida que o ser humano ele se ama, ele presta mais atenção para si próprio, dentro dele, e tudo que está em volta dele. Talvez eu tenha uma filosofia diferente, porque eu seja um homem espiritualizado e vejo a vida de uma outra forma, de um outro prisma. Então, a medicina existe para que a gente possa procurar ela. Existe a medicina espiritual e a medicina terrena. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com o próximo e consigo mesmo. Na medida que você diz que ama a Deus, que Deus existe, se o homem achar que Deus não existe, nada disso aqui estaria acontecendo. Está acontecendo porque ele existe. É uma questão de convicção, de filosofia de vida. Então, no meu ponto de vista, o homem precisa se amar. À medida que ele se ama, ele não tem preconceito. Eu não existo preconceito no meu coração. Porque se eu tiver preconceito de raça, coisa desse tipo, que exige o cuidado essencial para si próprio, como é que ele vai viver bem? Como é que ele vai educar os seus filhos? Como é que ele vai compartilhar com outras pessoas os ideais? Você não passou por isso. Mas não passei por isso. Que bom, mas a gente sabe que tem muito paciente que passa, né, doutor Heriberto? Tem muito paciente que passa, mas isso daí é justamente um preconceito, né? Se ele pensasse, como o André falou, um pouco mais, até na própria família, no mal que ele vai causar aos que estão ao seu redor, retardando uma doença. Porque se você retarda um diagnóstico, retarda uma doença, você está mais para frente criando uma doença metastática. E aí você vai ser um fardo difícil, talvez, de ser carregado. Aqueles que estavam ali, que poderiam ser cuidados por você, na verdade, vão estar cuidando de você. Então, é uma mudança de paradigma. Você olhar para você, tirar esse preconceito, fazer o toque retal. Então, vou te dar um exemplo que foi bastante ilustrador esse ano. Dia 1º de novembro, pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a gente fez uma campanha de prevenção ao câncer de próstata aqui na Praça 13 de Maio, aqui vizinho. Sim. E lá a gente, nesse dia, conseguiu 150 exames de PSA para fazer para a população. O resultado foi que compareceram ao redor de 250 homens. Então, foi na quinta-feira de manhã, o evento, estava super lotado o parque. Chegou a ter confusão, porque o homem, diferentemente da mulher, quando a gente disse que acabou, eles não queriam acreditar, então teve uma confusão. Então, eu acho que esse paradigma do preconceito está mudando um pouco. A procura foi muito maior. Agora, o grande problema que a gente tem ainda aqui no Brasil é o acesso. O acesso, o Guilherme sabe, a gente trabalha no MIP, consultórios próximos lá, ambulatórios próximos, e a gente sabe que é cada dia mais difícil. Tanto ele para me encaminhar para fazer um tratamento hormonal, a gente para encaminhar para radioterapia para ser tratado, e a gente encaminhar para fazer a cirurgia, que a fila está enorme. Exatamente. Agora, a gente vai voltar nesse ponto do SUS, né, de como é que é o tratamento. Agora, fora a questão do preconceito com o toque, é uma doença que ainda tem a questão que o homem acha, e eu quero que o senhor fale também da disfunção erétil,
né? Que isso é um fato que também Sim. é um outro medo, além não é só o toque, e da questão da incontinência urinária. Então, ele tem esses três... O preconceito tripé aí. o preconceito com a doença, ela vem pela falta de informação. E a gente depois pode conversar um pouco sobre como é o tratamento no SUS, que é de um tipo, e no consultório privado. Sim. E o Novembro Azul vem para ajudar isso, mostrar que a pessoa pode curar, que pode ter bons resultados no pós-cirúrgico ou no pós-tratamento. O homem ele tem medo de duas coisas. Um é do toque retal, na hora que vai fazer o toque. Isso tem melhorado bastante, tanto no SUS quanto no consultório privado. Mas eu acho que o preconceito maior do homem é quanto à consequência de um câncer de próstata e ter uma disfunção erétil. Pode perguntar para qualquer homem, ele viveria sem muita coisa, mas ele não vive sem uma ereção, sem uma relação. Então, eles têm realmente medo de perder. Mas, para isso, existem vários tipos de tratamento, é o que a gente estava conversando aqui um pouco no intervalo. Hoje existe, inclusive, tratamento, como tratamento estabelecido nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, não fazer nada. Tem paciente com câncer de nível extremamente baixo, onde a gente pode acompanhar. E aí, com a falta de informação, muitos eu proponho esse tratamento e os pacientes não querem. Eu tenho câncer, tenho que tirar. Não é bem assim. Não é bem assim. É questão do preconceito, no caso Também. agora, de ter um câncer e não saber quais são as suas... E se assustar e eu dizer, como cirurgião, que ele não precisa tirar aquela próstata agora naquele momento. A vigilância ativa, A vigilância né? ativa. Esse é o primeiro tratamento que tem que ser falado. Tem critérios para isso, critérios de acompanhamento. De biópsia, cada vez mais restritos e que você pode beneficiar pelo menos 20% das pessoas que têm câncer de próstata. E o segundo tratamento curativo é radioterapia e o terceiro é a cirurgia. Cirurgia, que é a minha área, ela evoluiu bastante. Ela que era feita só de forma aberta, no final da década de 90 se houve o advento da cirurgia laparoscópica, de vídeo ou laser, como algumas pessoas falam, e que começaram a melhorar bastante os resultados, tanto da continência quanto da potência. E da cicatriz e das cicatrizes, e dor, e recuperação, e então, etc. isso pode ser resolvido. Isso pode ser resolvido. No início desse século, agora, em 2000, 2002, veio a cirurgia robótica que melhorou, aperfeiçoou ainda mais uma técnica que já era boa. E aqui em Recife apareceu desde 2015, no Brasil desde 2008 apareceu essa cirurgia robótica, e em Recife desde 2015, 2016. Então, hoje a gente disponibiliza, infelizmente... É no IMIP que é feito? Não, infelizmente não é para todo mundo. Hoje só tem 2 hospitais privados, no Santa Joana e no Esperança. Mas isso já dá um resultado muito bom, os pacientes se afastam. No IMIP eu faço a cirurgia laparoscópica, que tem resultados muito bons, com equipamentos bons que a gente, como cirurgião, a gente traz. Mas tem uma fila enorme, tem uma fila muito grande. Como a doutora Heriberto falou, hoje a minha fila para operar câncer de próstata, eu só faço isso no IMIP, é para fevereiro do ano que vem. E para adicionar, vez por outra, a gente passa por crises, como a gente já está há 5 anos com a maior crise que eu já vi na saúde pública. A gente quebra um material, quebra outro e não consegue. E há 2 semanas atrás quebrou a torre de vídeo da cirurgia laparoscópica da gente. E a gente está tendo que remarcar todos os pacientes. Tem pacientes que podem estar até vendo, eles sabem disso. A gente está remarcando agora para janeiro, na expectativa que uma torre nova chegue. Essa torre que a gente usava tinha 10 anos. Mas, enfim, no IMIP a gente também disponibiliza um bom tipo de tratamento, com bom resultado, boa recuperação da ereção e da continência. Continência, existe um problema... Só contei um pouquinho aqui agora, para a gente ir para o próximo bloco. É rápido, a gente volta em poucos minutos hoje, tirando todas as dúvidas sobre câncer de próstata. Estamos de volta com nossa conversa sobre Novembro Azul, que entra agora no seu terceiro e último bloco. São nossos convidados Heriberto Marques Júnior, oncologista, Guilherme Maia, urologista, e Androcles Lima, paciente em tratamento. Você pode participar enviando perguntas ou comentários para o número de WhatsApp
819-8830-7098. Não se esqueça de colocar seu nome e localidade onde reside no início da mensagem. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br/NTVRU e no aplicativo UFPE Play. Vou entrar aqui com uma pergunta. Sou da Soledade, Recife, Walter de Vale. Minha pergunta: caso haja extração de próstata, o homem tem condições de manter relações sexuais? Tem sim, isso é muito comum. A grande maioria dos homens, quando feitos cirurgias no tempo adequado, diagnosticados no tempo adequado, eles têm mínimas sequelas, logicamente que pode acontecer. E essas sequelas também têm tratamento adequado hoje em dia. Então existem comprimidos que a gente pode passar, existem próteses que podem ser utilizadas. Então existe toda uma reabilitação sexual que pode ser feita e esses pacientes, quando não têm a sequela, se porventura vierem a ter a sequela, conseguem ter uma vida sexual após. Era exatamente isso que a gente estava falando, a questão da incontinência urinária e da disfunção, que a gente estava falando no outro bloco, né, doutor A Guilherme? incontinência urinária é uma porcentagem muito pequena. Hoje o paciente que precisa usar algum protetor, alguma fralda, alguma coisa permanente, em torno de 1 a 3%. É muito pequena mesmo. A fisioterapia ajuda, a acupuntura ajuda, tudo isso melhora o resultado. Em relação à ereção, de maneira geral, a gente coloca todos os pacientes, todas as idades e todos os tipos de câncer. Hoje, com a cirurgia laparoscópica, uma cirurgia que a gente chama de minimamente invasiva, com poucos danos ao nervo da ereção, a gente consegue uma recuperação até 70%, ou um pouco mais disso. A depender da idade, da gravidade do câncer, você consegue recuperar em quase 100%, ou se o paciente ele é obeso, diabético, não faz exercício físico, ele vai ter uma chance quase nenhuma de ser recuperado. Então, isso depende de muitos fatores. Desculpa interromper. Aí, então, justamente, já não vai ter nada a ver com a cirurgia. Já são fatores que eles... Pois é isso que eu costumo dizer para os pacientes. Olha, eu vou fazer o meu papel, é uma cirurgia com pouca agressão ao nervo, mas você tem que fazer o seu. Às vezes, o paciente chega com 120 quilos e quer que a gente faça a mesma cirurgia, só que tem gordura, a gordura inflamada, sangra, a gente não consegue ver direito e etc. Então, às vezes, eu até retardo um pouco o dia da cirurgia para esse paciente emagrecer. Mas existe o papel do paciente e existe o papel nosso. A gente pode lançar mão de remédios hoje para recuperar a ereção, injeções penianas hoje que recuperam belíssimamente e também tem as próteses, tem vários tipos de próteses que podem ser usadas. Se você chegar no nível de prótese, você recupera em 100% dos pacientes. Você pode usar prótese em praticamente todos os pacientes. E lembrando um fator importante, né? Os homens que chegam, às vezes, os obesos, diabéticos, às vezes já estão impotentes. Pois Só contam isso depois da cirurgia. Vamos colocar depois, já estão lá. Então, isso daí é um viés que a gente chama nos estudos e na vida real que a gente observa muito. Agora, uma coisa que eu escutei muito, Androcles, é que o papel da família, principalmente, né, das esposas, companheiras, enfim, que estão do lado, justamente para incentivar esse homem a ir procurar tratamento. Como é que foi no seu caso? No meu caso, eu sempre fiz o tratamento, eu sempre procurei o tratamento pelo conhecimento que eu tenho, né? Mas amigos começaram a dizer, não, agora eu acordei, ou homens que você convivia... Não, isso é iniciativa minha. Eu até incentivava alguns amigos a fazer esse tipo de exame. E eu sempre fazia. E até porque conhecimento do médico, alguns amigos meus médicos, sempre me alertavam sobre isso. E eu sempre ia fazer esse exame periodicamente. Eu nunca deixei de lado essa minha responsabilidade. Primeiro, se você está convivendo na classe médica, você desprezar o que você está ouvindo seria ignorância, né? Então, eu sempre procurei fazer da melhor forma possível. Conselho é coisa muito boa, né? Que vem de médico é muito bom. Então, a gente vai seguindo as orientações, as determinações e não tive nenhum tipo de problema. Agora, o que aconteceu comigo foi justamente uma coisa muito rápida, repentina. Por mais que eu me cuidasse, aconteceu e a gente já resolveu, graças a Deus. Agora, vamos falar daquilo que a gente prometeu que ia falar do outro bloco. Tratamento no SUS, né? Que não foi o seu caso, né, Androcles? Mas eu estava vendo que uma das medicações, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, é acerato de goserelina, Zoladex. Aí eu procurei saber quanto é que era mais ou menos uma caixinha de Zoladex. Uma ampola que se chama. Ampola? Então, desculpa, uma ampola. Mas também sem informação, porque eu peguei na internet, então estou aqui checando.
É mais ou menos R$500. Né? Os Zoladex que se usa para o câncer de próstata, eu acredito que deve ser o mais caro, que equivale a 3 meses de funcionamento do Zoladex. Então deve ser por volta, para quem compra, eu acredito que pelo menos R$1.000. Eu acredito. Não sei se é isso que quando você manda algum paciente comprar, eu acredito. Então, o SUS, a gente infelizmente está vivendo um momento de crise intensa. Os medicamentos, mesmo nas instituições, como a gente vem de renome aqui de Pernambuco, como o IMIP, a crise chegou lá, se instalou, mas com toda a batalha, com toda a raça, a gente continua persistindo, atendendo os pacientes. Amanhã de manhã estou lá, 7 horas da manhã. Não sei se vai ter o Zoladex, tinha faltado um dia desse, mas sempre os esforços têm sido ao máximo para repor as medicações ao máximo e deixar os pacientes bem assistidos. Mas a gente vive esse grande problema. Inclusive, mês passado, um paciente teve que ativar o Ministério Público para garantir a medicação em Carnaíba, no município de Carnaíba, aqui do nosso estado. Então, quer dizer, virou notícia o fato de ter que se acionar o Ministério Público para ter acesso a esse medicamento. Quer dizer, é muito complicado, né, doutor Guilherme? Era bom que o Ministério Público conseguisse verba também para ajudar os hospitais, que termina caindo no colo de um hospital como o IMIP, muitas vezes, um processo do Ministério Público, mandando ele acatar uma coisa que ele não tem dinheiro para comprar, onde os repasses têm sido restringidos há bastante tempo. E hoje, eu que estou pelo menos há 10 anos no IMIP, vejo uma das maiores crises que a gente já passou lá. Como a gente relatou, a torre de vidro está quebrada, aí conserta a torre não tem, às vezes até gás, coisa muito mais barato, às vezes falta um antibiótico simples. Levei à diretoria algumas queixas da gente e o diretor, na época, o presidente do IMIP, me disse: ou é isso que você está me pedindo ou é comida para amanhã. A gente está fazendo conta aqui agora no IMIP para o dia seguinte. Antigamente não pode, né? Um hospital fazia conta para 2, 3 meses. Então, infelizmente, a gente faz o que pode, como o Heriberto mesmo estava falando. Deixa eu até fazer A gente tem as tabelas de medicamentos que a gente utiliza para fornecer aos pacientes do SUS, que chama as medicações da APAC. Essa PAC, sim, a gente vive numa crise enorme, essa PAC ela não é reajustada pelo Ministério da Saúde há pelo menos 10 anos. E tiveram pequenos e pontuais ajustes para algumas medicações. Então, existe uma defasagem do que o hospital arrecada e do que ele gasta para poder tratar os pacientes. Então, isso leva a crise, isso leva ao desabastecimento. Espero que esse próximo governo faça algo diferente do que foi feito nos 3 ou 4 últimos governos em relação a olhar para a saúde realmente, que a gente vivia num mundo de ilusão, né? Há 10 anos a gente vivia num mundo de ilusão, né? Vamos tentar responder aqui as perguntas, assim, se a gente tentar, porque a gente está no finalzinho do programa. Doutor Guilherme, o meu nome é Idelmário, de Jaboatão dos Guararapes. É verdade que quem tem muitas relações sexuais está sujeito a ter câncer mais cedo? Não, é engraçado que existia um trabalho publicado, mas um trabalho anedótico, né? Que você fazer um trabalho desse sentido, quantas relações você faz, se tem relação com câncer ou não, é difícil. Mas existia um trabalho que dizia que acima de 21 ejaculações por mês, você estava mais protegido, você tinha 2 chances menos de ter câncer. Ou seja, deve ter algum fator também psicológico envolvido, de relaxar e estar lá naquela situação boa. Mas ter relação, a ejaculação... isso protege, isso não dá mais câncer. Não tem nada a ver. Paulo Mendes, de Camaragibe, jato fraco e acordar para urinar 3 vezes à noite é sinal de próstata aumentada, vai ter que ser por urologista de novo. Sim, é verdade, é isso que a gente tinha falado. Essas são algumas queixas da próstata que aumenta de tamanho. É jato fraco, urgência miccional, tem que sair correndo, incontinência, acordar à noite. Todos esses são queixas de aumento do tamanho da próstata que tem tratamentos mais simples, inclusive só com remédio. Eduardo Mota, parabéns pelo programa. Obrigada, Eduardo. Tive câncer de próstata, PSA havia atingido 5,2, me submeti a um tratamento chamado braquiterapia, onde sementes de iodo radioativo são inseridas na próstata. Não tive as sequelas comentadas. Ocorre que fiz o tratamento em São Paulo. Gostaria que os médicos comentassem esse procedimento e tem profissionais executando ele em Recife. É menos invasivo, né? A braquiterapia, né? A braquiterapia é um tratamento menos invasivo,
mas não é um tratamento padrão, que a gente chama standard, para o câncer de próstata. A gente divide os tratamentos, como o Guilherme bem falou, dos tratamentos padrões. Se você se encaixa, um é a vigilância ativa, outra é a cirurgia, que existem 3 métodos, robótica, que é o mais moderno, laparoscópico, intermediário e aberta. Existe a radioterapia. A braquiterapia seria um tipo de radioterapia com sementes. Sim. Isso aí são casos discutíveis, isso não é padrão, não está em nenhum guideline internacional para... Não é padrão porque cura um pouco menos ao longo da vida. Então, às vezes, a gente reserva a braquiterapia para pacientes mais idosos, pacientes cardiopatas, mas muitos pacientes procuram com medo da complicação da ereção, mas que vem. A complicação da ereção vem depois de alguns anos, porque a irradiação é contínua durante 10 anos da vida. Em Recife não é disponível a braquiterapia. Certo. Mas a cirurgia robótica já nos 2 hospitais privados que o senhor citou. Em hospitais públicos, só para a gente ressaltar, só existem 2. Um em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mesmo assim, são muito difíceis dos pacientes conseguirem, mas existem no hospital público, São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, em Pernambuco, quem tem câncer de próstata ou suspeita, vai para onde? Falaram do IMIP, imagino que o Hospital do Câncer também. O Hospital do Câncer, o Hospital Otávio de Freitas, tem um hospital... Getúlio Vargas, o Oswaldo Cruz. No interior, como é que é? No O interior, acesso da eu população. não sei bem lhe dizer se tem um hospital de referência para fazer a cirurgia, mas acredito que não. Em Petrolina talvez tenha algum local para fazer. Para fazer cirurgia, não. O diagnóstico no interior, geralmente, quando eu vejo, é feito muito em médicos urologistas que trabalham no interior, que pedem a biópsia, o paciente vai lá, faz particular, e vem se tratar, na maioria dos casos, em Recife ou então algum local no interior que já complementa, mas para fazer o diagnóstico lá é muito mais difícil. Agora eu quero perguntar para Androcles. O que é que mudou, de maneira geral, na sua vida ter passado por esse câncer? O que é que muda, Androcles? Consciência, né? Mais responsabilidade, né? Não mudou nada, eu continuo na minha vida normal. Mas, assim, o que é que de ensinamento esse câncer trouxe? Mais uma prova, mais consciência da vida, mais responsabilidade que se deve ter. Eu já venho exercitando isso há muitos anos na minha vida, desde de jovem. Sempre fui muito responsável com a minha vida, com a saúde. Não só com a minha, mas o meu semelhante, que é muito importante. Para mim, que tudo que você faz para as pessoas, você está fazendo para você mesmo. E nesse caminho a gente sempre reencontra os bons amigos, como eu reencontrei meu amigo Heriberto, que a gente se tornou amigos. Ele é meu médico, eu sou acupunturista dele, sou terapeuta dele. E aí a gente compartilha uma vida cada vez melhor com todos indistintamente. O que vale da vida, o importante é isso. A gente contribuir para alguma coisa, para a sociedade, para o próximo, está contribuindo para nós mesmos nesse âmbito. Então, a minha vida muda a cada passo. Na verdade, ela muda para melhor. Amanhã eu vou estar melhor do que hoje e assim sucessivamente. Até que um dia a gente possa partir para um outro lado para descobrir como é que é as coisas do outro lado. Androcles É bem resolvido. É bem resolvido, né? Que bom, porque é para dar um exemplo. Porque Exatamente. a gente sabe que não é assim, né, doutor Heriberto? Era para ser assim, né? Exatamente. Na verdade, era para ser exatamente. assim. Então, eu pedi para convidar Androcles justamente pelo exemplo que ele é como pessoa e como mensagem para trazer para todo mundo, né? Tirando os preconceitos, tirando tudo e pensando mais para frente. Verdade. E voltando para os tratamentos. E a imunoterapia? Tá. Já é indicada porque eu sei que não é para todo tipo de então, câncer. Então, imunoterapia não é para todo tipo de câncer. O câncer de próstata não caiu ainda nas graças da imunoterapia. Mas a terapia-alvo já chegou para o câncer de próstata e chegou bem. Já existem medicações novas, a gente já faz uso dessas medicações aqui no Brasil, então já tem muitas disponíveis, tanto para recidiva bioquímica, que é quando o PSA volta a subir, sim. tanto quanto para a doença metastática, seja a fase inicial. Exames novos têm chegado, como a ressonância, o PET-PSMA, tecnologias novas, tanto em técnica de radioterapia, que aqui em Recife agora chegou recentemente, quanto em técnicas cirúrgicas, como o robô, que era algo que só se fazia em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou no exterior, lá com o Patel, que era onde o pessoal ia. Então, a tecnologia, graças a Deus, tem chegado, mas para um público
mais seleto, né? A gente tem uma crise, população perdendo o plano de saúde, né? Ficando mais pobre e tendo uma diminuição do acesso. Eu agora tenho 2 minutos, queria dividir esses 2 minutos com o doutor Guilherme e com o Andrócles. Pode ser, doutor Guilherme? Pode ser. Então é isso, eu acho que o câncer de próstata é uma doença que é curável, que os pacientes não têm que ter medo, a gente tem que ir atrás. A gente consegue dar um diagnóstico precoce e ter recuperação muito boa, tanto na função erétil quanto na continência. Não tenham medo, existem diversos tipos de tratamento, inclusive no SUS. Infelizmente o SUS ainda é um pouco exacerbado, mas a gente consegue cirurgias de ponta na maioria dos hospitais da capital. 1 minuto, Andrócles, para você. Eu quero agradecer a oportunidade que vocês todos estão me dando e quem está nos ouvindo está nos dando também. Isso é uma oportunidade ímpar para mim. Aconselhar para que todos procurem realmente um médico. Procure fazer esses exames, porque você não vai se submeter a certo tipo de sofrimento. Tem um lado psíquico que pode causar danos a você, entrar num estado de depressão ou coisa parecida. Então, o homem tem que estar preparado para tudo. Então, se preparem, seja inteligente, se preparem antecipadamente e procure fazer todos os exames possíveis, porque existe médico para isso, para a gente procurar se cuidar bem da saúde. Nada melhor que ver bem a vida com saúde mental e física. E não precisa esperar novembro de 2019, né? Porque está acabando agora, já pode fazer em dezembro, né? Feito a gente falou, né? Outubro rosa e novembro azul. Isso, é só para lembrar. Deve durar o ano todo. E a prevenção é o melhor caminho. Se a gente diagnostica precocemente, a gente está criando uma vida toda sem doença mais pela frente. E o mesmo vale para o câncer de mama. Isso. Então, novembro está acabando, mas não deixem de ir atrás da saúde. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.